Bom, vamos lá. Nesse momento de transição, onde diversas informações estão em curso, é, diversos acontecimentos estão sendo providenciados e o mais importante seria se concentrar naquilo que há de mais alto nas possibilidades, né? Então, entrando naquela questão da figuras de raciocínio ou imagens mentais, mapas mentais, a gente precisa se concentrar nessa questão, porque se a gente fixar o mapa mental dos seres da outra camada, a gente consegue ter uma noção de quais mapas, quais linhas de raciocínio a gente precisa ter para poder alcançar uma visão superior. Porque a questão da queda justamente significa perder essa linha, não é? Isso também entra na questão da questão do horóscopo, na verdade na questão dos planetas, né, da cosmologia. Você perde os mapas mentais, da astrologia, você perde as figuras, né, você tem que redescobrir o que significava aquelas questões originalmente, né? E você, na posse dessa informação, tem poderes, porque na sequência ideal e correta dessas informações, você alça ambientes mentais que estão alicerçados poderes ali, poderes metafísicos. E daí vem o dom da outra camada, porque eles conhecem a mente humana, porque a mente deles está operando em outro nível de processamento. Então eles conhecem as fraquezas da mente humana e operam nela com a habilidade de poder agir como se fosse um tipo de ativo e passivo. E eles são ativamente de maneira passiva. Então eles têm tamanhos dons e ambientes mentais corretos que eles já estão nessa camada de... Eles já fizeram um jogo cósmico, né, na mente deles. E eles conseguem alterar a vibração do corpo a fim de ter imagens diferentes, conseguem alterar a vibração das coisas para que possam se movimentar sem peso. Esse seria um conhecimento atlântico. Agora, quais mapas mentais foram necessários os atlantes fazerem para alicerçar esse conhecimento e essas habilidades? Essa é a grande questão. Existe muito os mapas mentais dos judeus, né, que é referente a números, numerologias de 40 anos no deserto, 40 dias Jesus passa no deserto também, referência a isso. 12 tribos de 12 tribos de Israel, de Jacó, 12 filhos, né? Israel é uma delas. E por isso que eu não gosto muito de falar o Deus de Israel. É uma figura forte, mas tem o Jacó teve 12 filhos, então uma das tribos era de Israel. Então o Deus de todas as tribos, né, o Elohim. E tem também o 12 filhos de Israel, 12 discípulos de Jesus, 12 signos. Número 12 a gente acaba entrando na numerologia, que é uma forma de começar a entrar na questão das múltiplas dimensões. Porque tem seres que vivem em múltiplas dimensões. Então no passado, no presente, no futuro, causam acontecimentos que parecem coincidência para poder manifestar coisas na sua vida. Então é uma figura ali de acontecimentos que foge o comum. E são conhecimentos que poderiam povoar a mente desses povos. Desses seres mais avançados. Tem a questão do número 7 também, 7 estrelas, das Pleiades, né, está escrito na Bíblia, né, quem poderia amarrar, no livro de Jó, quem poderia amarrar as 7 estrelas, ou não sei se fala 7,
mas das Pleiades, inclusive é mencionado na Bíblia, né? Tem Órion também. E por que será que tem esse tamanho, essa quantidade de números? É na meditação desses mapas mentais que você acaba ali abrindo um leque de caminhos parecidos, né, de possibilidades, e aí você acessa mistérios cada vez maiores, os mistérios da Terra, porque na Terra existem naturezas diferentes, natureza da selva, os reinos, né, são reinos diferentes, e principalmente o ser humano chega com a inteligência que aparentemente não é da Terra, porque Deus chama o ser humano do barro, mas ele não nasce naturalmente do barro, ele é construído por Deus, enquanto, né, ele é chamado por Deus, possivelmente de outro lugar. Então ele, em outro lugar na mente de Deus, mas que também ele coube colocar na terra. E como você caracteriza esses reinos diferentes interagindo, né? Por exemplo, os reinos minerais e da terra, do ferro, seguem leis para poder se transformar. A tabela periódica fala sobre isso, sobre os elementos, né? A tabela periódica é para os elementos da Terra, como o código genético é para o ser humano, né? Então a gente vê a transformação dos metais em ouro, né? Que é a famosa alquimia, que fala sobre a alquimia também na mente, possivelmente alguma coisa ligada ao DNA também. Então são transformações que o código genético permite, porque está tudo alicerçado na estrutura do Elohim, que é a mente de Deus, que planejou tudo e arquiteturou tudo. Agora, os diferentes reinos se comunicando é que é a questão, porque os externos são de outro reino, possivelmente não são aqui. Há também quem diga que são daqui. Aí não configuraria nomes externos, somente externos à cultura. Mas eles também são, também cabe a eles alguma lei de transformação com relação a esses conhecimentos da numerologia, da intercomunicação entre os reinos ou entre as dimensões, né? E porque a questão do Jacó começa, a questão do Deus de Israel, muitas vezes começa lá de onde vem aquela questão toda do Enlil, do Enki, lá da Síria, da Babilônia. Babilônia não, a Síria mesmo. Ali da região toda dessa questão que está muito em voga dos Anunnaki, vem do Abraão, que vem para sacrificar o seu filho, né, e tudo aquilo, mas aquilo tudo nasce dessa região da Mesopotâmia. Então, como que essa cultura toda ela dá um fim para nascer uma coisa tão diferente? Talvez alguma coisa de mescla, assim como Deus escolheu a tribo de Israel, pode ter escolhido a tribo de Abraão, de uma outra cultura, para poder criar uma outra coisa. E isso abre um leque muito grande de possibilidades, porque, como sabemos aqui, a Fenícia, né, trouxe muito dessa questão da Mesopotâmia, dos Anunnaki, e é muito uma mitologia muito alicerçada no DNA e na cosmologia de seres que vieram de outra camada. O Elohim, ele é um Deus único, que se alicerça em figuras de anjos, né? Que os deuses inferiores podem ser anjos. Então, isso abre um leque muito grande. Toda essa questão da cosmologia, do alicerce do DNA, das finalidades. Será que o ouro daquela questão toda seria o ouro da alma, o ouro da terra? Né? Porque é muito simples você, com tecnologia vinda de galáxias, você retirar ouro de um lugar com laser, com bombas, com máquinas, né, inteligentes. Então você é muito mais inteligente achar que é um ouro filosofal, que ele precisa de um ouro, que as esferas precisam de um certo ouro do ser humano.
um ouro filosofal, um ouro da alma, do conhecimento. Então, muitas vezes os seres chamados juntamente a eles para poder produzir esse ouro, talvez não tivessem a delicadeza do ser humano, a fraqueza, né, a fragilidade de produzir uma questão espiritual, as cordas, né, sensibilidade, assim como um instrumento. Você não pega um, um baixo para tocar uma música mais sensível do violino. Então o ser humano ele foi um DNA ali que abria possibilidades que geraria energias espirituais para esses seres. Elohim geraria tudo para alicerçar os funcionamentos, né? O reino deles, a suas máquinas, suas energias pessoais, seria se alimentar de certa forma, em trocas, né? Eu te dou conquistas, você me dá gratidão. Então é um tipo de contrato ganha-ganha, muitas das vezes. Mas quais seriam os mapas mentais desses seres? Né? No que estaria alicerçado? Nessa questão dos numerologia, estaria alicerçado em locais da galáxia, acontecimentos históricos, porque sabemos que a cultura também é um bom alicerce do DNA, porque traz a energia, né, das conquistas, da fisionomia, da característica de uma nação. E a história é importante, a história, a cultura, os monumentos, isso alicerça a energia no corpo, para poder você sempre se rememorar e pegar uma herança genética e energética desses acontecimentos. Então, eles carregavam isso dos cosmos, eles têm um conhecimento do funcionamento das coisas, talvez estar sempre refletindo sobre coisas específicas, faz com que eles alcancem essas aberturas de mistérios, né, em números, em correlações, correspondências, questão de ciclo lunar, ciclo da Terra. A Terra tem uma questão muito específica de ciclos, de coincidências, né? Por que ela tampa exatamente o Sol? Por que o dia tem exatamente 24 horas? A questão do calendário, tudo isso são tecnologias dos mesopotâmios e vindos dessa cultura. E também a questão da nosso choque dimensional, ele acontece devido a essas coincidências, a essas questões do calendário, né? Porque se eu compartilho com você um calendário e uma cultura, eu estou na mesma dimensão que você. Se eu adentrar numa dimensão com uma tecnologia diferenciada, cujo calendário é diferente e atemporal, e me for dada a tecnologia, eu automaticamente me torno um ser dessa mesma estirpe. Então, talvez seja possível isso a qualquer momento. A teoria da iluminação instantânea a qualquer hora, né? Onde aquela questão de Jesus toda foi só uma prova para ele provar para nós que era possível, mas ele já podia acender a qualquer momento. Então, seres de ascensão como a de Jesus, que foi o Filho de Deus, tudo bem, mas ele vem com uma questão de mapas mentais também. Ele foi conquistando mapas mentais, né, ao longo da sua vida, da sua presença com Deus, descobrindo que era filho, aquela questão toda do eu sou, né, que é o nome do Javé, se não me engano, o Javé significa eu sou também. Então, isso foi uma coisa que não parece bobeira, mas eu descobri há pouco tempo, tem que ser honesto. E eu tinha até preconceito com o nome, porque distinguia, né, entre os deuses, mas o eu sou, ele é uma questão que o Jesus teve uma proximidade muito grande, o Jeová também, né, um nome muito comum, e Jesus teve essa presença, essa intercomunicação com Deus, com o eu sou, e isso abriu a ele mapas mentais que coordenou a mente dele, a sua missão, seus conhecimentos, seu rosto se iluminava quando ele orava referente a acessar esses mapas mentais. Então isso aí já caracteriza uma atividade, uma técnica, né, de iluminação, onde ele poderia possivelmente ascender
a qualquer momento. Talvez o sofrimento da morte, do jeito que ele sofreu, abriu possibilidades maiores dele ascender, sim, talvez. Mas talvez também ele poderia ascender a qualquer momento. Então é uma questão cultural aí que está acesso a todo mundo, né? Disso que eu estou falando, de mapas mentais. E além de ser o nosso Deus que eu sigo, né? Que é o da ordem de Melquisedeque. Agora nada impede que alguém consiga aí também a iluminação com acessando esses mapas mentais que Jesus acessou. E a questão, somos convidados, o véu se rasgou, né? Já podemos nos iluminar. Agora vamos acender, vamos fazer o que, né? Vamos chegar lá de que jeito? Talvez tenhamos uma missão aqui na Terra, precisa ser desempenhada, mas é muito importante tentar localizar esses fragmentos, né? Esses mosaicos do conhecimento e da reflexão dos deuses, né? Que eu chamaria os mapas mentais dos deuses. Porque Jesus se ilumina quando ele ora para Deus, ele está acessando esses mapas mentais. Seu rosto se ilumina, ele fala com outros sacerdotes, fala com ele já falecidos, como Eliseu, Moisés, né, na oração do monte. Né, porque precisa ser no monte, né, possivelmente a nossa região é poluída de outros pensamentos. Então, mas hoje em dia os montes também são visitados por pessoas que também traz outros pensamentos lá. Então, esses mapas mentais, o que é numerologia, é questão de estados energéticos do corpo. Que tipo de questão são esses mapas mentais? Então vamos abrindo aí, comunicando, né? A gente vai abrindo, ramificando aí as informações e fazendo mais vídeos sobre isso. E por enquanto é isso.